iniciamos os nossos trabalhos. Destina-se essa reunião a homenagear a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, EPAMIG, pelos 50 anos de sua fundação. Sob a presidência da excelentíssima senhora primeira vice-presidenta da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputada Leninha, convidamos para compor nossa mesa de honra. Senhor subsecretário de Assuntos Fundiários e Fomento Florestal da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, José Ricardo Ramos Roseno, representando o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Thales Almeida Pereira Fernandes. Convidamos o senhor diretor-geral do Instituto Mineiro de Agropecuária, Antônio Carlos de Moraes. Senhoras e senhores, convidamos todos para, de pé, receber neste plenário o excelentíssimo senhor primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Antônio Carlos Arantes, autor do requerimento que deu origem a essa homenagem, que conduzirá até a mesa de honra a diretora-presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, senhora Nilda de Fátima Ferreira Soares. Convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional, que será executado pelo quinteto da Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.
Senhoras e senhores, tendo em vista a legislação em vigor, especialmente a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, número 23.555, de 18 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o calendário eleitoral de 2018, a presidência recomenda aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza, promovidos por essa Casa, que evitem em seus pronunciamentos conteúdos que possam ser caracterizados como propaganda eleitoral. Gostaríamos de agradecer e registrar as seguintes presenças. Excelentíssimo senhor deputado Leleco Pimentel, senhor diretor superintendente do SEBRAE Minas Gerais, Afonso Maria Rocha, diretor de administração e finanças da EPAMIG, Leonardo Calil, secretário adjunto da SEDESE, Ricardo Assis Alves Dutra, diretor técnico EPAMIG, Nazilbo José de Paula. Agradecemos também demais convidados que acompanham esta solenidade presencialmente pela TV Assembleia e pelo canal institucional da Assembleia no YouTube. Vamos agora assistir um vídeo sobre os 50 anos da EPAMIG. Há 5 décadas, a EPAMIG acompanha de perto a evolução do campo em Minas Gerais e é responsável por desenvolver diversas tecnologias que alavancaram alguns setores da agropecuária mineira. As pesquisas voltadas para o melhoramento de café são referência no Brasil e têm promovido significativos aumentos de produtividade, rentabilidade e qualidade para os cafeicultores mineiros. Os investimentos em pesquisa proporcionaram o lançamento de mais de 20 novas cultivares de café, resistentes a pragas e adaptadas aos solos presentes em Minas Gerais. Além disso, a empresa possui trabalhos pioneiros voltados para as áreas de agroecologia e agricultura regenerativa, viabilizando, por exemplo, o controle biológico de pragas do cafeeiro por meio de predadores naturais como joaninhas, crisopídeos e besouros. A empresa também é a grande responsável por trás da ferramenta ISA, Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas, que avalia de forma ampla e detalhada o desempenho socioeconômico e ambiental de estabelecimentos rurais. E, atualmente, desenvolve projetos de pesquisa em geração de energia agrovoltaica, uma inovação com potencial de unir duas das produções mais essenciais, alimentos e energia elétrica. A vitivinicultura, a técnica de dupla poda da videira, introduzida pela EPAMIG há cerca de 20 anos, possibilitou a produção de vinhos finos de inverno em Minas Gerais e já avança para outras regiões do Brasil, como o Cerrado e a Chapada Diamantina, na Bahia. A EPAMIG também é responsável pela primeira extração de azeite de oliva extra virgem do Brasil, ocorrida em 2008 em nosso campo experimental de Maria da Fé. Desde então, mais de 60 marcas de azeites brasileiros ingressaram no mercado, algumas delas já alcançando prêmios internacionais. Na bovinocultura e piscicultura, a EPAMIG integra programas de melhoramento genético e oferece matrizes e reprodutores de alto padrão, como bovinos da raça Gir Leiteiro e alevinos de tilápia do Nilo. Além disso, desenvolve tecnologias para a alimentação animal, especialmente com o uso da palma forrageira e da silagem à base de trigo, o que tem auxiliado pecuaristas a fornecerem uma alimentação nutritiva e de alto rendimento para seus animais durante a entre-safra do milho. A empresa também desenvolve tecnologias voltadas para a produção de grãos, como novas variedades de feijão, trigo,
arroz e soja, inclusive para o consumo humano, com alta produtividade e resistência a doenças. Por meio de pesquisas e publicações voltadas para a popularização do cultivo e consumo das plantas alimentícias não convencionais, como taioba, ora pronobis, hibisco, azedinha, entre outras, a EPAMIG tem proporcionado o resgate de saberes tradicionais e regionais típicos de Minas Gerais. A EPAMIG está envolvida em projetos de caracterização de queijos artesanais, o que tem trazido impacto positivo para a renda de pequenos produtores em queijarias do sul de Minas ao Vale do Jequitinhonha, que agora podem comercializar seus produtos com a devida regulamentação técnica. A difusão de tecnologias é assunto sério para a EPAMIG, que está envolvida na organização, realização ou apoio de mais de 1.000 eventos por ano, como dias de campo, atendimentos a produtores e técnicos, visitas de escolas, seminários, congressos, concursos, premiações, entre outros. O ensino também é prioridade para a EPAMIG, que oferta cursos superiores gratuitos de tecnologia em laticínios no Instituto de Laticínios Cândido Tostes, em Juiz de Fora, e de tecnologia em agropecuária de precisão no Instituto Tecnológico de Agropecuária de Pitangui, pioneiro no Brasil. E a EPAMIG também desenvolve produtos tecnológicos de alta qualidade, como vinhos e espumantes, azeite, cafés e produtos lácteos, como queijos e doces de leite. A EPAMIG segue em sua missão de apresentar inovações tecnológicas e soluções que apoiem agricultores e pecuaristas a produzirem melhor, com mais rentabilidade e sustentabilidade. Convidamos para compor a mesa o senhor diretor superintendente do SEBRAE-MG, Afonso Maria Rocha. Senhoras e senhores, com a palavra, o primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado Antônio Carlos Arantes, autor do requerimento que deu origem a essa homenagem. Gostaria de cumprimentar nossa querida amiga deputada Leninha, primeira vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, representando aqui o nosso presidente da Assembleia, Tadeu Leite. Gostaria também de cumprimentar a senhora presidente da empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, a professora Nilda de Fátima Ferreira Soares. Cumprimentar também o subsecretário de Assuntos Fundiários e Fomento Florestal da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, José Ricardo Rosendo. Representando aqui o nosso secretário de Agricultura, Tavis Almeida Pereira. Cumprimentar também o doutor Afonso Maria Rocha, diretor superintendente do SEBRAE-MG. E cumprimentar toda essa família EPAMIG, que isso aí para mim é uma família, né? E uma família do bem, né? E muito do bem. Fizemos até um discurso escrito, mas eu preferi falar do coração. Porque falar de EPAMIG, eu falo da minha história.
ontem eu até comentei na homenagem, que de vez em quando tem gente que pergunta assim, não fala assim, eu lembro que conheci você quando você trabalhava na IPAMIG. Você é da IPAMIG, né? E eu falo, eu sou da IPAMIG, sim, de coração e de ação. Está aqui a prova, o Walter, né? Cadê o Walter? O Walter que vai, viu, gente? O Walter conhece bem as nossas histórias de luta, né, Walter? Viajamos muito, fizemos muitos experimentos juntos, trabalhos, parcerias, lá no Jacuí, no Paraíso, em Caldas, né? E é uma história que eu aprendi a gostar da IPAMIG nos anos 80 e pouquinho, tipo 87, por aí. Na época, o Carlos Meves era diretor da fazenda lá em São Sebastião do Paraíso, e num dia de campo, mostrando aquele monte de variedades, linhagens de café, da evolução, né, do 62, do 44, do Rubi, né, e depois na cooperativa dos cafeicultores, lá na IPAMIG com o Homero, o Mendonça, o Heitor, que até já faleceu, agora lá aquela turma boa que está lá também, que a gente está sempre encontrando também, são vários. Mas falar de IPAMIG é de uma história de estar lá dentro da fazenda, né? Lá em Caldas, né? E depois como deputado. E falar de IPAMIG, né, não podemos deixar de falar de Dr. Alisson Paulinelli, né, que foi o nosso professor de todos nós, né? E o Dr. Alisson tinha essa ligação, até na criação, inclusive, da IPAMIG, que ele teve um papel fundamental. E falar de IPAMIG é falar de evolução. Eu que comecei a trabalhar com café em 1977, café 7 sacas por hectare, 8, boa produtividade, 10, 12. Eu tive, na minha propriedade, talhão de 92 sacas por hectare, Catuaí 44. Teve até dia de campo, né? IPAMIG, Emater, pessoal das empresas privadas. E médias, em vários anos, acima de 50 sacos por hectare. Foi de coisa pessoal, mas de tantos companheiros, né? Da mesma forma. Falar de IPAMIG, eu não posso deixar de falar do Tunico. O Tunico, eu falo Tunico do Sr. Joaquim. O Sr. Joaquim era um fazendeiro lá na cidade de Ibiraci. E o Tunico, muito ligado ao médio, eu tive muitos encontros, muitas reuniões. E eu, como deputado, aí, como ele me conhecia, me veio para mexer comigo. Muitas questões financeiras da IPAMIG, né? Tanto dedicação de todos os servidores, a luta de vocês para ter uma IPAMIG cada dia mais produtiva, com grandes resultados, mas a dificuldade financeira é muito grande. E eu falando, eu sou pesquisador, eu sou tratorista, tem dia que eu pego o martelo, a cavadeira, vou fazer cerca para o gado não pisar nos meus experimentos, do vizinho. Olha que ponto que chegou a IPAMIG. E ele começou a falar tanta coisa, ele era muito acelerado. Aí eu falei, para outro dia, vai devagar que eu não estou processando, é coisa demais. E era isso, né? Então, mas aqui contribuiu, sabe, Nil, daquela fala do Tunico lá na minha sala, e também com outros, né? Mas ele foi fundamental para falar assim, eu tenho que abraçar essa causa da IPAMIG, não é só de falar as conquistas da IPAMIG, né, os resultados, mas como tem sido, o que tem acontecido, e como poderemos melhorar e dar uma condição de vida melhor para esses pesquisadores. Foi aí que surgiu, né, a iniciativa nossa do projeto de lei, que dos míseros, menos de 0,5% do 1% da FAPEMIG, que ia para a IPAMIG, sendo que a IPAMIG é decisiva e fundamental no pilar, né, que sustenta esse país, que é o agro, que é o campo, que é a agricultura familiar, a agricultura do médio e do grande. Está ali a IPAMIG. O café nem se fala. As grandes produções de café, vai ver, são variedades, são linhagens ali da IPAMIG, né? Então, se hoje o Brasil produz aí praticamente 300 milhões de toneladas de grãos, tem muita coisa da IPAMIG presente. Tem muita coisa da Embrapa, que é muito ligada à IPAMIG. Tem das universidades, que é um conjunto. Tem da Emater, né, que está ali para fazer a transmissão de tecnologia. Tem a FAENG, os sindicatos fazendo dia de campo, mostrando os projetos. Tem o SEBRAE, treinando, profissionalizando, levando o pessoal para conhecer novos projetos, os encontros, os eventos, né?
os eventos aqui do café, por exemplo, está ali o Sebrae bancando, vem gente lá do Nordeste, o Sebrae bancando, mostrando o nosso trabalho. Então, falar de Ipamig é isso, falar agora do norte de Minas, Beninha, o que esse Gladstone está fazendo com essa equipe dele, levando café para os pequenos produtores do norte de Minas, é fantástico, levando renda, levando desenvolvimento. O Carlos Meier fala o seguinte, que onde tem café, tem sapato no pé. Né? Ou seja, as pessoas melhoram a renda, melhora a vida das pessoas. E hoje nós podemos ver que café não é só no sul de Minas. É ver que café hoje, na Zona da Mata, que há 20 e poucos anos atrás, falar de café da Zona da Mata, não, esse café não bebe, esse café é ruim. Isso era a realidade, eu lembro muito disso. Hoje o café da Zona da Mata ganha concurso, quase todos, né? O pessoal lá de Espera Feliz, né? Porque lado de lá, do Alto Caparaó, que a região não bebia, o café de lá era ruim, era péssimo de qualidade. Então, tem tudo a ver com o Ipamig, muito a ver. Né? Lavras, né? A universidade. Então, é isso, sabe, Nilda? A gente fica muito feliz, e, para encerrar, falar desse projeto, da importância, né, que dos míseros, aí menos de 0,5%, nós podemos falar em 8% aprovado nesta casa. Então, nós podemos falar de um recurso, de recursos por volta aí de 3, 4 milhões de anos, nós podemos falar que agora, no próximo ano, teremos acima de 30 milhões, próximos 40 milhões para a Ipamig, para essa guerreira, né? Acelerada também, do jeito que nós gostamos, a Nilda e toda a sua equipe, né? O Tazil, o Calil, e nas pessoas deles eu quero cumprimentar cada pesquisador, cada servidor, os que estão aqui e os que não estão também, né? E aí nós poderemos dar mais condição para o pessoal andar nos carros melhores, ter mais segurança, né? Ter os espaços melhores, não ficar chovendo nas fazendas, lá dentro dos escritórios, como eu já vi em vários lugares, telhado caindo. Né? Se Deus quiser, agora as coisas vão avançar. Mas, para que isso avançasse, foi preciso nós apresentarmos esse projeto. Demorou-se, porque teve muitos embaraços, né? Mas, logicamente, também não aconteceria. Primeiro, Deus, que a gente tem fé. Mas também o governador Romeu Zema, através do secretário Tales, de toda a sua equipe. E foi fundamental também o trabalho que foi feito aqui. E o lobby que eu digo, o lobby verdadeiro, o lobby certo, honesto, que da nossa presidente, que não saía daqui, correndo em todos os gabinetes, né? Então, não é a palavra lobby, muitas vezes é pejorativa, né? Não, gente. É o honesto, o verdadeiro, né, da defesa dos interesses maiores da sociedade. Então, Nilda, parabéns, a gente está muito feliz, quero agradecer a Beninha aí, que veio aqui gentilmente presidir esta sessão, que também é uma parceira também dos pequenos produtores, principalmente do norte de Minas, né? É muito bom ter você, ter o Leleco também, que está aqui conosco, e ter todos vocês. Gente, contem conosco, que Deus proteja a nossa Ipamig. Muito obrigado a todos. A primeira vice-presidenta da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputada Leninha, representando o presidente da Assembleia, deputado Tadeu Leite, e o deputado Antônio Carlos Arantes, farão agora a entrega de uma placa alusiva a essa homenagem à diretora-presidente da Ipamig, senhora Nilda de Fátima Ferreira Soares. Por gentileza, se posicionem no local indicado pelo nosso cerimonial. A placa contém os seguintes dizeres: em 8 de maio de 1974, nascia a instituição pública que logo se tornaria referência nacional em pesquisa e inovação tecnológica para o apoio das famílias do campo, a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, Ipamig.
Desde sua criação, a EPAMIG vem apresentando soluções e inovações tecnológicas para o desenvolvimento sustentável da agricultura, da pecuária e da agroindústria em nosso estado, contribuindo assim para o aumento da produtividade das safras, para a segurança alimentar dos mineiros e para a economia de nosso estado. Hoje, com 2 institutos tecnológicos e 5 unidades regionais, a EPAMIG é uma verdadeira gigante das ciências agronômicas e promove uma sociedade mais justa por meio de ações que visam ao uso racional dos recursos naturais e à preservação do meio ambiente. Por sua extraordinária contribuição para a pesquisa em nosso estado e para o bem-estar de milhares de famílias mineiras, a EPAMIG recebe, no aniversário de 50 anos de sua fundação, merecida homenagem da Assembleia Legislativa. Belo Horizonte, 8 de agosto de 2024, deputado Tadeu Leite, presidente. Senhoras e senhores, ouviremos agora a diretora-presidente da EPAMIG, senhora Nilda de Fátima Ferreira Soares. Boa noite a todos. Inicialmente, quero agradecer muitíssimo, profundamente grata pela EPAMIG a essa casa que representa o povo. Então, agradecer aqui a presença da nossa primeira vice-presidente da Assembleia Legislativa, a deputada Leninha, que aqui representa o nosso presidente, o deputado Tadeu Leite. Imensamente agradecida ao nosso primeiro secretário da Assembleia, o deputado Antônio Carlos Arantes, que foi o autor dessa homenagem, mas que também, ao longo da minha fala, vocês poderão perceber, e já sabem, né, de toda fala que eu tive ontem na cerimônia, o quão importante foi o deputado Antônio Carlos Arantes nessa crença, nesse acreditar que ele tem pelo agronegócio. E, naturalmente, ele, acreditando na agricultura, na pecuária, ele entendeu que a pesquisa, a ciência, a tecnologia é de importância vital para os nossos agricultores e agricultoras. Então, deputado, nós eternamente gratos à sua luta, à sua perseverança, às suas palavras de todos os dias em que eu vinha a essa casa, a essa Assembleia, para conversar com os nossos deputados, da importância que era nós termos um recurso garantido para a execução dos nossos projetos. E, muitas vezes, no meu desânimo, você dizia, professora, nós vamos conseguir, nós precisamos só ter um tempo para que a gente possa, né, fazer todo esse trabalho. E esse trabalho foi feito durante 5 anos, talvez até anterior, né, deputado? Mas, no meu período aqui na diretoria da EPAMIG, foram 5 anos junto dessa casa. E, claro, nós temos que agradecer imensamente a todos os deputados que compreenderam a importância de se ter um recurso garantido para a pesquisa agropecuária do Estado. Então, o nosso mais profundo agradecimento por essa homenagem e por todo o trabalho que gerou a Lei 24.821.
Agradecer imensamente ao senhor José Ricardo Roseno, que aqui, como subsecretário, representa o nosso secretário Thales, que, infelizmente, por uma causa de uma pós-cirurgia, não pôde estar aqui conosco, mas dizer da parceria, do apoio que a SEAPA tem dado à EPAMIG. Ele sempre presente, sempre ouvindo as nossas demandas e ali pronto para nos atender. Então, José Ricardo, leve ao nosso secretário o nosso mais profundo agradecimento por essa parceria, por essa sensibilidade e entendimento da importância da EPAMIG. Aqui, também agradecer ao nosso parceiro da SEAPA, a SEAPA, composta por 3 afiliadas no sistema agropecuário, a EPAMIG, a Emater e o IMA, e agradecer muito à Emater e ao IMA por esses parceiros, essas co-irmãs. Então, Antônio Carlos, completar 50 anos, mas ao lado de parceiros como é o IMA e a Emater, se torna um caminhar mais fácil, não é? Então, agradecer imensamente a você por essa parceria sempre. E ao nosso diretor do SEBRAE, senhor Afonso, e, claro, agradecê-lo como diretor do SEBRAE, parceiro também de todas as horas, mas agradecê-lo em nome dele a todos os nossos conselheiros do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal. O Afonso é nosso parceiro no Conselho Administrativo e que, naturalmente, norteia esse caminhar da EPAMIG. E é muito bom ter pessoas com essa experiência, com essa visão a importância que tem a pesquisa para o desenvolvimento do Estado. Eu quero também, em breves palavras, e como diz o deputado Arantes, falar do coração. Hoje eu resolvi não escrever, deputado Arantes, porque eu queria dizer da minha enorme alegria de estar, neste momento, à frente da EPAMIG, juntamente com 2 diretores que são parceiros incondicionais, que eu tenho que fazer o meu maior agradecimento ao Leonardo Calil e ao Trazilbo, por serem parceiros no dia a dia dos desafios que temos que enfrentar dentro da empresa EPAMIG, mas que a passos largos nós caminhamos durante esses 5 anos. Como disse, não sou do quadro da EPAMIG, mas acompanho a vida da EPAMIG há mais de 40 anos. Meu esposo é um ex-servidor da EPAMIG e, naturalmente, todos os desafios, todos os momentos de alegria, todos os momentos de tristeza, eu diria a palavra tristeza, quando percebíamos que o governo do Estado não entendia a importância da EPAMIG e as fragilidades pelo tempo que a EPAMIG passou nesse período. E ali as pessoas continuaram resistentes, persistentes, resilientes, construindo essa história de 50 anos. Então, a todos aqueles que construíram essa história, fazer 50 anos não são 50 dias. Foi preciso que muitas pessoas pudessem construir essa história. E a todos eles, o nosso mais profundo agradecimento. Se hoje estamos aqui comemorando, é porque eles souberam passar esses momentos tão difíceis e conseguiram sobrepor tudo isso. E aqueles que estão aqui conosco hoje, que fazem parte do quadro da EPAMIG, vocês são responsáveis por a história que se vai construir. E pesquisa é muito mais falar de futuro do que falar de passado. A pesquisa, ela se apoia nos resultados, no conhecimento, naquilo que foi gerado, mas é preciso que ela também tenha a visão do futuro. E vocês que hoje fazem parte desse quadro são responsáveis por este futuro. Então, agradecê-los por terem escolhido a EPAMIG. Vocês poderiam ter escolhido muitas outras empresas, mas escolheram estar na EPAMIG, com todas as dificuldades, talvez, que passaram, mas persistiram e aqui estão. Portanto, façam o melhor para a EPAMIG. Quando vocês fazem pela EPAMIG, vocês fazem por um mundo de pessoas que talvez vocês nem tenham a dimensão ou nem é possível conhecê-la, porque nós fazemos todo o
nosso trabalho para os nossos agricultoras e para os nossos agricultores. São esses heróis que estão no campo, faça chuva, faça sol, literalmente, são pessoas persistentes que estão lá provendo o alimento para a nossa mesa do dia a dia. Então, a esses heróis, o nosso mais profundo agradecimento, porque são para eles e por eles é que nós lutamos no dia a dia. Mas a pesquisa, ela tem algumas características que nós temos que mencioná-las. Por muitas vezes, ela não é compreendida. Por muitas vezes, nós queremos o resultado para amanhã. E a pesquisa, ela precisa de tempo, ela precisa de maturidade. E tem um outro ponto importante. Porque ela não é imediata, às vezes ela não consegue o seu apoio financeiro. E ter aprovado essa lei, a 24.821, para a EPAMIG, foi de fundamental importância. Quando hoje eu vejo a nossa preocupação completamente diferente daquela que quando cheguei na EPAMIG há 5 anos atrás. Nós não tínhamos recurso para garantir nenhuma pesquisa que fosse demandada. Hoje, muito pelo contrário, nós estamos assegurados por lei de 8% do 1% que vai para a FAPEMIG. O que significa esse número atualmente? Atualmente, nos dias de hoje, nós estamos prontos para receber 40 milhões de reais que serão aprovados, que serão apresentados em projeto e analisados pela FAPEMIG. E, naturalmente, esse recurso ele será todo colocado em projetos que são demanda dos nossos agricultores e agricultoras. Então, ter essa garantia, para nós que somos pesquisadores, é um passo enorme. É tão importante dizer que nós não dependemos mais de sensibilidades de governo. Está garantido por lei que nós teremos um recurso e, claro, o mais importante também é sabê-lo, usá-lo, da maneira que a gente possa atender a demanda que é muito alta dentro do Estado. Quando a EPAMIG entrega vinho, a gente, às vezes, não tem ideia. Nós somos, no estado de Minas Gerais, mais de 50 vitivinicultores. A produção de vinho de inverno está crescendo significativamente dentro do estado. E isso foi possível a partir de uma tecnologia gerada pela EPAMIG, a dupla poda. Isso fez com que a gente pudesse ter o melhor vinho de inverno. E hoje estamos tendo vários vitivinicultores montando a sua própria vinícola e produzindo o seu próprio vinho. Quando nós falamos que Minas Gerais foi o primeiro extrator de azeite extra virgem há 15 anos atrás, que nós estamos gerando novas variedades de oliveiras, às vezes é assustador. Mas, na Serra da Mantiqueira, mais de 120 pessoas, produtores, estão produzindo azeite de excelente qualidade, ganhando prêmios internacionalmente. Esta é a mão da EPAMIG. Quando nós pensamos no norte de Minas, na fruticultura, onde nós temos a banana como uma fruta, uma mola propulsora no norte de Minas. Quando nós pensamos na palma forrageira, que está lá fazendo todo o trabalho de matar a fome daquele gado, para que os pequenos agricultores possam ter a sua produção de bovino garantida. Quando nós pensamos em mais de 20 variedades de café, e quando falamos em café, bem disse o deputado Carlos Arantes, em 74, quando a EPAMIG foi criada, a produção de café em Minas Gerais não passava aí de 15, 20 milhões de sacas de café, com uma produção menos de 8 sacas por hectare. Hoje, nós estamos falando de uma produção de 47 milhões de sacas de café, com uma produtividade que chega a 30, 40 sacas por hectare. Isso tudo só foi possível pela pesquisa. Haja vista que o aumento de área, ele foi ínfimo, ele foi muito pequeno. Então, nós podemos levar aos agricultores
todas essas tecnologias. Quando nós falamos dessas tantas variedades de café, num estado que é o maior produtor de café, e para que possamos continuar sendo, é preciso que a gente garanta novas variedades, é preciso que a gente garanta um manejo melhor, a resistência à doença. E, claro, é preciso que a gente teste essas variedades, como está sendo feito agora pelo nosso grupo de pesquisadores, em vários locais do estado. Nem toda a região do estado de Minas Gerais uma variedade serve a todas elas. É preciso que a gente teste, que a gente faça esse trabalho. E isso está sendo feito pelo nosso grupo de pesquisadores na área de café. E é bom que vocês saibam, a EPAMIG tem o maior conjunto de pesquisadores de café do que qualquer outra instituição dentro do Brasil. É também muito importante nós pensarmos que nós levamos para os nossos agricultores as várias metodologias em agroecologia que tornam a produção mais sustentável. Se vocês veem essas flores que estão aqui hoje ornamentando, isso é resultado de pesquisa de nossos pesquisadores, fazendo com que as nossas flores possam ser mais conservadas, possam ter essa beleza que vocês estão vendo aqui. Tudo isso é resultado de pesquisa. Então, nós valorizarmos a pesquisa, fazer com que ela tenha essa garantia de recurso, fazer com que ela tenha garantia de pessoas, né? Estamos clamando, nós temos muitos desafios, nós estamos clamando por um concurso público, para que a gente possa receber mais pessoas e atender ainda mais a demanda do Estado, que é muito grande. Então, são esses desafios que nós estamos agora olhando para o futuro, reformarmos as nossas unidades, fazermos um novo plano de cargos e salários. Tudo isso é parte de desafios que nós estamos caminhando agora para cada um deles. Então, aqui, eu quero agradecer imensamente, falei de toda a história, mas vou voltar lá no início. Tudo isso só foi possível por causa de um visionário. Um mineiro que eu digo que foi o mais brasileiro dos homens, que acreditava na agricultura. Dr. Alisson Paulinelli. Foi ele que, em 1974, ao criar o Pipaengue em 71, e entender que a pesquisa precisava de uma organização, de uma entidade, de uma empresa que pudesse receber os recursos de uma forma mais facilitada, ele transforma o Pipaengue na EPAMIG em 74. Então, foi esse grande visionário. Foi esse homem que, ao deixar o Estado de Minas em 74, para ser o ministro da Agricultura, exatamente 50 anos atrás, quando ele deixa o Estado com essa produção em leite, em café, que eu mencionei, nós produzimos somente 2 milhões de litros de leite. Hoje, Minas é o maior produtor de leite do Brasil, com 9 milhões de leite. Tudo isso foi resultado de um trabalho de pesquisa. A partir dessa visão, a partir deste homem que deixa tudo pronto para que a EPAMIG pudesse começar o seu trabalho em agosto. E ele vai, para Brasília em março. Então, a ele, o nosso mais profundo agradecimento, porque foi aquele que foi capaz de enxergar a importância do que o mundo iria precisar. Para vocês terem uma ideia, em 2050, nós seremos em torno de 10 bilhões de pessoas na face da Terra. Nós teremos mais de 200 mil novas bocas para ser alimentadas. Então, por isso, nós precisamos muito de que as nossas tecnologias, de que a nossa ciência, de que a nossa inovação possa ser levado a todos. E eu digo que não existe nada mais democrático do que a pesquisa. Quando nós criamos uma nova variedade, de qualquer que seja o produto, café ou qualquer outra, trigo, o que for, ela é levada para todos os agricultores. Então, qualquer agricultor tem acesso a essas nossas pesquisas. Então, é isso que está levando com que os nossos pequenos agricultores, os médios, os grandes, possam ter acesso a essas tecnologias que são geradas pela EPAMIG. Então, eu quero aqui, finalizando, agradecer imensamente a esta casa, mais uma vez, que nos proporcionou esse marco histórico. O dia 28 de maio de 2024,
quando aqui nesse plenário foi votada a lei, e quando ela foi sancionada pelo governador Zema, no dia 15 de junho de 2024, esse dia, com certeza, é um marco na história da EPAMIG. Então, aqui fica, mais uma vez, o meu agradecimento a todos os deputados, né, capitaneado pelo deputado Antônio Carlos Arantes, e ao governador Zema, com a sua sensibilidade enorme pela pesquisa. Antes de tudo isso acontecer, nós já conseguimos fazer grandes passos dentro da EPAMIG, apoiada pela equipe de governo, pelas secretarias, todas elas, né, em especial a SEAPA. Então, eu quero, mais uma vez, fazer esse grande agradecimento e dizer que a EPAMIG ela está pronta para os próximos 50 anos, com os desafios que são naturais. Nenhuma instituição está acabada. Ela precisa todos os dias se reinventar. Ela precisa todos os dias mostrar para a sociedade a sua importância. E esse é um outro ponto muito importante para nós. A EPAMIG, ela não se encontra, ela não tem nenhuma unidade no oeste de Minas, na região do Unaí, Paracatu, naquela região, e também não temos unidade aqui na região do Jequitinhonha, do Mucuri. Mas nós temos sendo clamados pelos prefeitos, né, pelas lideranças desses locais, para que a EPAMIG possa estar nessas regiões. Isso, para nós, é a mais importante parâmetro de relevância. É quando as pessoas, quando a sociedade, quando as comunidades nos solicitam, porque eles veem a importância do nosso papel. Então, nós estamos prontos para ir para esses locais, pedindo ajuda da Assembleia, de governo, para que a gente possa se colocar à disposição de 2 locais que têm características muito diferentes. O Vale do Jequitinhonha do Mucuri, com a sua escassez hídrica, com o seu solo, e o oeste, a região de Unaí, Paracatu, que tem suas grandes produções de grão, que também necessitam, né, dessa pesquisa. Então, agradecer mais uma vez, dizer de quão feliz a EPAMIG está por este momento de 50 anos, e uns 50 anos com uma grande reviravolta, né? Nós entramos numa inflexão agora para a subida, e eu tenho certeza que, com esse amor, com esse carinho, com essa dedicação, esse comprometimento dos servidores da EPAMIG pela empresa, com esse recurso financeiro que nós temos assegurado, e com os desafios que nós temos pela frente, muitos 50 anos virão. Então, a EPAMIG, vida longa, e que nós possamos contribuir muito mais para o desenvolvimento desse Estado, porque essa é a nossa grande missão. Muito obrigada. Agradecemos as seguintes presenças: senhor delegado titular da Delegacia Especializada em Investigação e Repressão a Crimes Rurais, Roberto Verão Braga, representando a chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, Letícia Batista Gamboge Reis. Agradecemos também superintendente da SEAPA, Feliciano Nogueira. Senhoras e senhores, com a palavra, a primeira vice-presidenta da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputada Leninha, representando o presidente da Assembleia, deputado Tadeu Leite. Muito obrigada. Mais uma vez, boa noite para todos vocês que aqui vieram. Sejam bem-vindos nesta noite muito especial para todos nós. Eu queria saudar de forma carinhosa e afetuosa a nossa diretora-presidente da empresa EPAMIG, a Nilda de Fátima. Que Deus abençoe e ilumine seus caminhos e a gente possa cada vez mais fazer as parcerias tão importantes para a EPAMIG. Queria saudar o primeiro secretário da Assembleia, meu amigo, o deputado Antônio Carlos Arantes, que a gente tem feito uma certa dupla. O Arantes cuida muito do agro, mas também cuida da agricultura familiar, e eu tenho um carinho muito especial pela agricultura familiar, então a gente tem feito uma soma dos esforços do Legislativo para fazer a melhor política de desenvolvimento rural nesse Estado de Minas Gerais, mas também não poderia deixar de saudar
meu companheiro de bancada e bloco, o deputado Leleco Pimentel, que também tem uma ação nesse campo de debate do desenvolvimento rural e da agroecologia. Por isso, obrigada pela presença, Leleco. Mas o deputado Arantes também eu saúdo, porque ele foi o autor do requerimento que deu origem a essa sessão tão importante aqui na Assembleia. Cumprimento o Zé Ricardo, eu chamo de Zé Ricardo, é José Ricardo Ramos Roseno, subsecretário de Assuntos Fundiários e Fomento Florestal, da Secretaria do Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e neste evento ele representa aqui o Thales Almeida Pereira Fernandes, que é o secretário de Estado. O diretor-geral do Instituto Mineiro e Agropecuário, Antônio Carlos de Moraes, mas também o diretor superintendente do SEBRAE, o Afonso Maria Rocha. Queria saudar também a Juliana Simões, em nome dela, Simões não, Juliana Oliveira, é isso, né? Isso. Em nome dela, saúdo todos os colaboradores da EPAMIG. Eu digo a Juliana porque ela também coordena, se não me engano, o Programa Estadual de Pesquisa em Agroecologia. Eu não sei, é a outra Juliana, né? Estou fazendo confusão com as Julianas, mas não importa. O importante é que a gente tem bons colaboradores nessa empresa. Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui e vi a Van da Agroecologia, que é um veículo adquirido com a emenda parlamentar do nosso mandato, né, numa articulação com a AMA, que é a Articulação Mineira da Agroecologia, entendendo que essa é uma pauta importante também para mim, que vem de uma região semiárida, que é o norte de Minas, e isso para essa questão da pesquisa e da respeitar a regionalidade é fundamental para a gente avançar em Minas Gerais, né, entendendo que as minas são muitas, são múltiplas, e que a gente tem pesquisas direcionadas para regiões como a nossa, e que a chuva é bastante concentrada, mas há um período longo de estiagem. Então, pesquisar uma forrageira, pesquisar uma espécie de café que seja mais resistente, né, a regiões secas, isso é muito importante para todos nós. E é claro que a gente segue aqui na casa, entendendo o papel importante que a EPAMIG cumpre. Eu sempre digo que, como eu estou nesse campo da agroecologia há mais de 30 anos, há uns 20 anos, né, Edmar Gadelha, a gente falava assim, mas essa EPAMIG só pesquisa para a grande agricultura, a gente precisa avançar em tecnologias, em ciência e pesquisa para a agricultura familiar. Então, hoje eu vejo o caminho percorrido, fico feliz, inclusive nos informes agropecuários da EPAMIG, eu vejo o quanto a gente enxerga hoje aquilo que há 20 anos atrás a gente falava que a EPAMIG também teria que pesquisar para os pequenos agricultores do Estado de Minas Gerais. Então, parabéns, eu sinto e vejo como que avançamos e quanto aquilo que a gente lutou há anos atrás agora se efetiva, claramente. Mas eu estou aqui hoje para falar em nome do presidente, então eu vou abrir aspas, as falas do nosso presidente Tadeu Leite, que tinha outra agenda, mas me incumbiu de vir aqui representar a mesa, a presidência, nesta noite. Falar da empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, a EPAMIG, é falar da excelência em soluções tecnológicas e inovações que colocam produtividade do setor em Minas muito acima da média nacional. Falar da EPAMIG é reconhecer o quanto sua atuação melhora a qualidade de vida dos agricultores, de suas famílias e da população. Falar da EPAMIG é destacar que suas pesquisas contribuem para o desenvolvimento sustentável da agropecuária e da agroindústria em benefício da sociedade, servindo de modelo para outras regiões do Brasil. Falar da EPAMIG é reconhecer seu apoio aos produtores a iniciarem suas atividades e se estabelecerem no mercado de forma competitiva. Nestes primeiros 50 anos de vida, a EPAMIG tornou-se uma referência marcante em diversas tecnologias, ajudando o agronegócio e a agricultura familiar a se constituírem em uma gama de possibilidades para garantir o nosso crescimento. Reconhecida como a principal instituição de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, suas pesquisas têm proporcionado avanços em todas as regiões mineiras, em áreas como cafeicultura, produção de leite e derivados, bananicultura, bovinocultura, para citar apenas algumas, atendendo a um amplo leque econômico. O conhecimento dessa empresa torna-se ainda mais relevante em um novo contexto de convivência com a crise climática,
com o calor extremo e chuvas intensas que tanto preocupam o nosso Estado, preocupa o Brasil e preocupa o mundo. Mas a EPAMIG é dessas empresas que, das adversidades, retira o conhecimento, dos obstáculos, cria oportunidades. O presente da nossa agricultura e de nossa pecuária, descortinando um futuro alvissareiro, resulta do esforço deste motor que há 5 décadas o impulsiona. Administrando e coordenando importantes estudos em parceria com as nossas universidades, a EPAMIG sempre representou os melhores interesses do povo mineiro. Criando conhecimento e difundindo tecnologia, vem apresentando soluções eficientes por meio de seus serviços especializados e do oferecimento de capacitação técnica ao setor, gerando renda e beneficiando a qualidade de vida de todos e todas. Nosso Estado precisa combinar inovação e tradição. Precisa, pois, da técnica e da pesquisa. Necessita, em suma, da continuidade dos ótimos serviços prestados pela EPAMIG. Para que nossas potencialidades se abram em mais realizações, a pesquisa agropecuária requer o suporte e o reconhecimento de todos nós. A vida de cada cidadão é afetada para melhorar a segurança alimentar e pela maior qualidade dos produtos que chegam à mesa dos mineiros e mineiras. Para concluir, destacamos o trabalho incansável dos pesquisadores da EPAMIG, que, diante do desafio de alavancar a agropecuária brasileira, respondem com soluções tecnológicas que fazem a diferença para o complexo agrícola do nosso Estado. Neste evento muito especial, nossos votos representam o desejo da permanência e da expansão da empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, que é orgulho para todos nós. Muito obrigada, parabéns a todos vocês e à diretoria que compõe essa importante empresa para Minas Gerais. Muito obrigada e uma boa noite. Após o encerramento regimental, ouviremos o quinteto da Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, que apresentará a música Caçador de Mim, de Luiz Carlos Sá e Sérgio Magrão. Pedimos a todos a gentileza de aguardarem seus lugares para prestigiar a apresentação. Obrigado. A presidência manifesta a todos o agradecimento pela honrosa presença e também o quinteto da Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, que nos abrilhantaram nesta noite e continuam abrilhantando. E, cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião especial de amanhã, dia 9, às 10 horas, destinada a homenagear a Rede de Ensino Gênesis de Ribeirão das Neves, pelos 29 anos de sua fundação. Levanta-se a reunião.
Agradecemos a apresentação. Parabéns, EPAMIG. Boa noite a todos.